Bom dia a todos, meus irmãos. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo recaiam sobre todos nós aqui nesse momento, para que a gente possa receber então as luzes do Senhor através das palavras que vão ser proferidas aqui nesse momento, né? E hoje a palestra vocês devem ter visto no nosso na nossa folhinha que ela seria feita pela Maria Inês. Então vamos lembrar depois na prece final de pedirmos pela saúde da nossa irmã. Nossa irmã teve um probleminha de saúde, ela não pôde comparecer ontem e eu hoje estava querendo trabalhar na campanha do quilo, mas Deus pediu que eu viesse aqui fazer outro tipo de trabalho, né? Então eu vou ter o prazer e a honra de estar falando para vocês. É sempre uma bênção a gente ter a oportunidade da tarefa e de poder estar servindo uma casa que sempre nos dá muito mais do que recebe da gente, não é verdade? A casa de Oswaldo Cruz é uma casa maravilhosa. Quando eu cheguei em Petrópolis, eu me senti extremamente bem acolhido nessa casa. E quando eu estou aqui, todos sabem que eu trabalho viajando, eu amo estar aqui fazendo tarefas diversas dentro dessa casa de luz, né? Então, muito obrigado a Deus por ter colocado essa casa no meu caminho e no caminho de todos nós aqui presentes hoje em dia. Então, hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante. E esse tema começou a ser falado já na leitura que a Marli fez. Olha só que coisa interessante, a Marli não sabia que eu faria a palestra hoje, ela só soube agora de manhã, com certeza deve ter aberto o livro ao acaso, e você vê como é que nada passa no universo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba que aquela folha está caindo, e a espiritualidade, amigos, mentores da casa também sempre fazem isso, né? Se vocês perceberem, o tema da palestra quase sempre vai estar relacionado com a leitura que se fez. Ali na leitura se falou do pensamento, da importância do pensamento, e falou uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. Eu li uma vez um livro muito lindo, de um filósofo desses orientais, que falava que quando você joga uma pedra no mar, que a ondulação causada por aquela pedrinha, ela vai refletir em todos os mares do planeta Terra, mostrando então a importância de nós pensarmos muito bem nas ações ou nas palavras que nós vamos proferir, porque com certeza o universo inteiro vai ter repercussão dessa ação ou dessa palavra que a gente está proferindo ou que a gente está fazendo. Então eu vou falar para vocês hoje sobre o instinto e a inteligência. É um tema bastante interessante. Ele foi dentro da codificação espírita, nos livros da codificação. Ele veio primeiro em 1857, quando Allan Kardec lança o seu primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Ele é tocado em 2 capítulos, sempre na primeira parte, nas causas primárias. No capítulo 3, que tem o título de O Bem e o Mal, entre os itens 11 e 19, vai ser somente sobre instinto e inteligência, onde ele vai mostrar, então, o que é instinto e o que é inteligência, e em quais reinos eles se manifestam, de que forma eles se manifestam. Ainda na primeira parte das causas primárias, no capítulo 11, que é intitulado de Os Três Reinos, também nós vamos ter um estudo interessante no reino vegetal, no reino animal e no reino nominal sobre o instinto e a inteligência. E depois a gente sabe que os outros livros da codificação, eles saíram do livro base da codificação, que é a espinha dorsal da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então o último livro a ser editado, que foi o livro A Gênese, tem também um capítulo inteiro falando sobre o instinto e a inteligência. Então realmente bastante interessante. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre os diversos tipos de inteligência, eu vou abordar sobre isso. A psicologia tem debatido bastante os tipos de inteligência, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, o que vem corroborar para nos mostrar que a doutrina espírita, ela continua
tão atual quanto no tempo que ela foi lançada. Aliás, eu acho que quando a codificação foi feita, quando o Livro dos Espíritos saiu em 1857, eu acho que aqueles ensinamentos estavam muito até avançados para aquela época, eram realmente ensinamentos de ponta, que eu acho que agora a gente vê que as diversas ciências, elas vêm explicando coisas que o Espiritismo já falava no século XIX, meados do século XIX. Então, falando do instinto, dentro da doutrina espírita, nós temos 3 possibilidades explicativas do instinto no homem. Eu vou falar mais, eu vou focar mais sobre o instinto e a inteligência no homem do que nos outros reinos, que eu acho que é o que mais interessa para a gente. A primeira possibilidade que a gente vê lá escrita, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese, é quando a gente vê que o instinto, ele pode ser um ato de inspiração. O que seria um ato de inspiração? Ou seja, ele chega a nós por ação dos nossos anjos guardiões, né, dos nossos mentores espirituais. Então, essa seria uma das possibilidades de se explicar o instinto, né? Então, você recebe, por exemplo, uma inspiração de um mentor, que pode ser um espírito familiar ou um espírito simpático, que vai, então, te inspirar para que você possa agir instintivamente, quer dizer, aquilo não veio da sua inteligência, mas instintivamente você vai agir por inspiração daquele mentor. E a gente vê que mesmo em outras religiões, isso também acontece. Por exemplo, na Igreja Católica, eles falam do anjo da guarda, que vem inspirar as pessoas. Nas igrejas evangélicas, eles falam que a pessoa está agindo por ação do Divino Espírito Santo. Se você vai, por exemplo, na Umbanda, eles vão falar das entidades, dos caboclos, dos preto velhos que estão ali inspirando a pessoa naquele momento. Se você vai, por exemplo, no candomblé, você pode ter uma inspiração através de um orixá. Então, todas as religiões, elas vão ter essa explicação sobre o instinto. Lembrando que o instinto, ele é bastante diferente da intuição, tá bom? A intuição, ela normalmente é uma lembrança do passado. Quando você está intuído, que você tem uma intuição, aquela intuição vem porque você já viveu aquele tipo de experiência no passado e a sua memória, né, o seu CD-ROM que ficou ali dentro, ele está lembrando a você, olha, não faça isso porque você já fez isso no passado e não deu certo. Então, a gente sempre tem que lembrar a diferença de instinto para intuição. Então, o instinto, ele poderia ser, por exemplo, uma inspiração recebida de um anjo guardião. Mas a gente percebe que essa explicação, ela carece um pouco de fundamentação. A gente vê que ela não é muito aprofundada, que a gente precisa de uma explicação melhor para explicar o instinto. Então, a segunda possibilidade explicativa, dentro da doutrina explicativa, seria que o instinto seria um pré-requisito para o desenvolvimento da inteligência, onde se colocaria o instinto como uma inteligência não racional, se é que pode existir uma inteligência não racional. E se a gente parar para pensar, por exemplo, dentro do nosso organismo, o nosso corpo, ele é completamente comandado por ações que são completamente instintivas, são ações que você não tem controle sobre elas, né? Você tem, por exemplo, um sistema nervoso que vai comandar diversas ações dentro do seu corpo. Você tem o seu sistema endócrino, que vai liberar uma série de hormônios que vão estar controlando de uma forma geral todo o seu organismo. E aquilo ali ocorre de uma forma quase que instintiva. Por exemplo, eu estou aqui respirando, falando para vocês. Eu não tenho controle sobre a minha respiração. Nesse momento que eu estou falando sobre vocês, eu tenho trilhões de células dentro do meu corpo, cada uma cumprindo o seu papel. Dentro de uma célula minúscula, nós temos as organelas que fazem aquela célula funcionar. Então, olha só que coisa interessante, como é que se a gente parar para pensar nisso tudo, né? E alguns hormônios, gente, eles são responsáveis, por exemplo, pela autopreservação. É aquela coisa, por exemplo, de você ver... Você está indo num local, você vê alguém julgando algo que vai te atingir, imediatamente, instintivamente, você
né, se afasta para que aquele objeto não breque com você. Você tem um hormônio, por exemplo, que é a adrenalina, que ela é responsável, por exemplo, pela fuga e luta. Quando você chega diante de uma situação de muito perigo, a adrenalina, você vai ter uma descarga de adrenalina desse hormônio no seu corpo, que vai fazer ou que você esteja pronto para enfrentar aquela situação e lutar, ou para que você saia correndo e realmente a fuga vai ser o que você vai fazer naquele momento. Você tem, por exemplo, o controle de todos os seus sistemas dentro do organismo, tudo isso ocorre de forma instintiva. Né? E a gente pode distinguir completamente os atos que são instintivos daqueles atos que são inteligentes, daqueles atos que você pensa, que você premedita ele para você fazer. Tá bom? E a gente tem que lembrar também que o instinto, ele está sempre presente dentro da gente, mas que a gente sempre negligencia o instinto, né? Eu tinha falado para vocês daquela coisa de você já ter aquela sensação que você já viveu aquilo, que algo dentro de você que te fala, não faça isso, e você acaba fazendo, e você incorre no erro de novo, quer dizer, a gente negligencia muito o instinto dentro da gente. Mas essa segunda explicação, né, que diz que é uma inteligência não racional, que é um pré-requisito para o desenvolvimento da inteligência, também ele carece de fundamentação. Então, o Espiritismo dá uma terceira explicação, que essa sim é uma explicação mais completa sobre o instinto dentro do homem. Né? Ele diz que o instinto ele caminha junto com a inteligência. Aí sim, quando você tem o instinto, quando você não negligencia o instinto e você deixa ele caminhar junto com a sua inteligência, aí essa é a coisa mais correta. Por quê? Porque o instinto pode nos conduzir ao bem também. Vocês sabem por que o instinto pode nos conduzir ao bem? Por uma coisa muito simples, porque ele nunca se engana. Toda vez que você tem um instinto, seja ele por inspiração divina, seja ele por que fonte for, aquele ali é um guia seguro, porque ele não se engana nunca. A inteligência, quando você usa a inteligência, existe um outro fator muito importante que se chama livre-arbítrio. E através do seu livre-arbítrio, muitas das vezes, você pode agir de forma errada, você pode agir de forma, por exemplo, a proteger uma pessoa que esteja fazendo alguma coisa errada, ou se autoproteger porque você quer arrumar uma desculpa para algo errado que você está fazendo. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá bom? Então, o instinto, ele nos guia sempre, de forma, às vezes, até mais segura do que a razão. Por quê? Porque a razão ela pode ser falseada pela má educação que a gente teve. E quando eu falo má educação, eu falo má educação espiritual, má educação social, má educação dentro das suas casas, que você não recebeu dos seus pais. Então, isso realmente pode falsear a sua inteligência, tá bom? E isso faz, às vezes, que você haja com orgulho e com egoísmo. E o instinto jamais vai permitir que o orgulho, que o egoísmo e que todas essas outras coisas tomem a frente do ato que você vai fazer naquele momento ali. Porque o instinto não raciocina e a razão, ela permite o livre-arbítrio. Tá bom? Então, eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença do instinto e da inteligência dentro de vocês. No Livro dos Espíritos, ainda na primeira parte, a pergunta 23, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos o que é o espírito, né? A resposta que os espíritos deram para Allan Kardec foi que o espírito é o princípio inteligente da criação. Essa foi a resposta que os espíritos deram. Então, o espírito é o princípio inteligente da criação. A partir do momento que a gente sabe que nós somos espírito, então nós somos o quê? Espíritos inteligentes da criação. Então, todos nós somos seres inteligentes. Isso é uma informação importante. Daqui a pouco eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso. E Allan Kardec depois faz uma outra pergunta, a pergunta 76, ele pergunta, mas aqui nessa pergunta 23,
ele pergunta espírito de uma forma geral. Na pergunta 76, ele pergunta mais dos espíritos que estão desencarnados, que estão vivendo na erraticidade, no mundo espiritual. Ele pergunta o que são os espíritos e ele fala, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ele reafirma aquilo que ele falou na pergunta 23 e dizem que eles povoam o universo além do mundo material, mostrando então claramente que ele aqui perguntou sobre o espírito, sobre a alma, né? O espírito desencarnado, do desencarnado. Isso é bastante importante, eu vou usar isso bastante daqui para frente, essa informação que nós somos o princípio inteligente do universo, porque todos nós somos inteligentes. A gente pode não ser gênio em alguma área, em algum determinado tipo de conhecimento, mas inteligência todos nós temos dentro da gente, todos nós somos inteligentes. Então vamos falar agora sobre a inteligência. A inteligência, ela é uma faculdade especial e ela é própria de certas classes de seres orgânicos, tá bom? Nós temos vislumbres de inteligência, inclusive no mundo animal. A gente não pode dizer que o animal tem inteligência, por quê? A inteligência no animal, ela ainda é fragmentada. O animal não consegue pegar 3 pensamentos diferentes, ele tem pensamentos fragmentados. Mas não consegue pegar aqueles 3 pensamentos fragmentados, unir aquilo e formar uma coisa maior. Então, quando o animalzinho às vezes chega para a gente, parece que ele está entendendo tudo que a gente fala, e ele até nos manipula, às vezes, emocionalmente, sentimentalmente. Ele faz aquilo porque ele já percebeu que se ele fizer aquilo com você, aquilo vai dar certo. Então, todo mundo fala, meu animal é inteligente, imagina, ele não é ser irracional, não, mas o animal, em princípio, ele não tem inteligência, ele só tem instinto. Algumas espécies animais já começam a manifestar níveis de inteligências maiores, como é o caso dos golfinhos, os cães, até no reino, por exemplo, dos insetos, por exemplo, a abelha. Vocês já pararam para ver como é que é uma colmeia de abelha? Quando você pega o favo de mel, como é que ele é feito hexagonal, um exatamente igual ao outro, milimetricamente igual. Como é que as formigas fazem, por exemplo, para construir os cupins, os seus formigueiros, ou os seus cupinzeiros, que elas colocam as chaminés para poderem ventilarem o fundo da terra. As formigas, elas, por exemplo, elas cortam as plantas para poder alimentar um jardim de fungo, e elas são cultivadoras, são agricultoras, elas vão se alimentar daqueles fungos. O João de Barro, ele constrói a sua casa sempre no sentido contrário ao sentido dos ventos, das chuvas. Então, olha só o instinto ali naquela espécie, mostrando que aquela espécie tem que sempre agir daquela forma. O castor, aquele animalzinho que rói as árvores, ele constrói uma lagoa e ele sabe botar a profundidade suficiente que ele precisa, porque normalmente o castor vive em clima frio e aquela lagoa vai congelar. Então, ele sabe que ele tem que fazer numa determinada profundidade para a lagoa não congelar tudo, porque se congelar toda ele morre de fome, porque ele vai armazenar no fundo daquela lagoa madeira para ele se alimentar durante o inverno, vai ter a casinha dele com uma saída para o fundo para ele poder pegar e alimentar os filhinhos. Então, olha aí o instinto, e as espécies, elas agem exatamente de acordo com esse instinto que já foi dado para elas por Deus, pela natureza. Leon Denis, ele tem uma frase muito célebre, que fala que o espírito dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele agita-se no animal, e ele acorda somente no homem. A gente sabe que somente no reino animal é que a inteligência, ela vai acordar. Então, isso é uma coisa importante. A inteligência, ela é própria do reino hominal, tá bom? As outras espécies, elas podem apresentar resquícios de inteligência, mas a inteligência, como a gente conhece, essa inteligência sem pensamentos fragmentados, uma inteligência contínua, ela realmente só se manifesta no reino hominal. Então, do ponto de vista espírita,
todos nós somos seres inteligentes. Por quê? O que os espíritos responderam para Allan Kardec quando ela perguntou o que é espírito? Princípio inteligente individualizado. Então, é o princípio inteligente da criação, do universo. Então, a inteligência, ela só consegue, o princípio inteligente, ele só consegue se individualizar exatamente no reino hominal. E o que é inteligência, de acordo com a doutrina espírita? Então, os espíritos, eles falam para Allan Kardec, né? Eles dizem que o ser inteligente é aquele ser que tem vontade de atuar, que tem vontade de realizar, né? Então, todos vocês aqui acordaram num domingo, super quente, um calor danado, a gente está sabendo que estamos com riscos de tempestades a qualquer momento aqui na cidade de Petrópolis. E qual foi a primeira coisa que vocês pensaram hoje de manhã? Eu vou à Casa Espírita hoje assistir uma palestra. Então vocês tiveram a vontade de atuar e vocês realizaram isso através da vinda de vocês até a Casa Espírita. Então, se vocês têm vontade de atuar, vontade de realizar, isso significa que vocês são seres inteligentes. Isso é a explicação dos Espíritos lá no Livro dos Espíritos. A outra coisa importante é que nós temos a consciência de que nós existimos. Isso é uma coisa que é ausente nos animais. Por exemplo, se um animalzinho se ele se olhar a sua imagem num espelho, ele não sabe que aquela imagem é a imagem dele, porque ele não tem consciência de que ele existe. Nós, homens, temos consciência de que nós existimos, tá bom? Então, eu já dei diversos exemplos aí de prodígios do reino animal para vocês, já falei bastante sobre isso. Então, nós sabemos que nós somos uma individualidade, e muito mais do que uma individualidade, nós sabemos que nós somos um ser interexistente. Por que nós somos seres interexistentes? Porque nós vivemos naquele limite entre o mundo material e o mundo espiritual. Principalmente nós, da doutrina espírita, todos nós sabemos que nós somos seres, na essência, que nós somos espíritos, quer dizer, que nós somos seres imortais. Então, não é só um médium que é um ser interexistente. Todos nós somos seres interexistentes, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho a consciência, ela nos dá uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se nós temos consciência de que nós existimos e nós temos inteligência, através do nosso livre-arbítrio, a gente pode, então, de forma correta ou de forma errada, né? E quando a gente tem consciência, a consciência, ela nasce sempre da comparação que a gente existe. Por exemplo, eu sempre que vou me comparar, eu me comparo com o meu próximo, é o eu e o tu. Então, são essas dualidades que existem dentro da gente, o eu e o tu, o bem e o mal, o certo e o errado, que são valores, o alto e o baixo, o magro e o gordo, o claro e o escuro. Então, nós temos essa ilusão da dualidade dos opostos. É uma ilusão porque a gente sabe que nós somos uma coisa só, né, gente? Todos nós somos irmãos. Todos nós viemos da mesma origem, temos a mesma origem divina. Então, a gente tem que tratar o nosso próximo como a gente quer ser tratado, porque nós temos a nossa origem, todos nós aqui somos irmãos, tá? Mas a gente tem essa mania de pensar de forma analítica. E quando a gente pensa de forma analítica, de forma linear, a gente sempre pensa de forma muito encurtada. A gente sempre se coloca no centro do universo, e nós não somos o centro do universo. Estamos longe de ser isso, pelo contrário, tá bom? Então, nós temos que nós temos que tentar aprofundar a nossa consciência. E o que é aprofundar a consciência? Só tem uma forma de a gente expandir e aprofundar a nossa consciência. É estudando as leis morais, né, que estão presentes em todas as religiões, não só na religião espírita. No nosso caso, as leis morais estão no Livro dos Espíritos, é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o livro 3, e nós temos um livro específico para as leis morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, estudem isso se você quer aprofundar essa consciência, se você quer realmente expandir a sua consciência e parar de pensar de forma
analítica, a gente tem que pensar de forma mais holística, de forma mais aberta. Isso é muito importante. Segundo a doutrina espírita também, o ser inteligente é o ser que tem condições de se relacionar com o mundo exterior. Então, todos vocês aqui, olha, um monte de gente chegou acompanhado, marido com esposa, marido com filho, amigos, chegou aqui, a gente viu os nossos amigos da Casa Espírita. Então, se todos nós conseguimos nos relacionar com o mundo exterior, isso significa que nós somos seres inteligentes. Nós temos também meios de prever as suas necessidades. Então, o ser inteligente, ele tem que saber, ele tem que arrumar um meio de prever a sua necessidade. Todos nós aqui sabemos que nós temos necessidades, por isso a gente trabalha para poder ter o sustento da nossa casa, a gente vem na Casa Espírita para poder pegar o nosso alimento espiritual, para a gente voltar renovado para a nossa casa. Isso também é uma necessidade que nós temos. O ser inteligente também, gente, ele tem a consciência do futuro. É aquele ser que consegue planejar o seu futuro. E quando eu digo planejamento, eu digo em diversos aspectos. Por exemplo, é o pai que fica preocupado com o futuro do filho e ensina o filho a planejar o seu futuro, vai investir na educação do filho para que o filho tenha um futuro próximo. É o filho que tem gratidão pela educação que os pais deram para ele, boas escolas, e que realmente pensa em ter um futuro tranquilo, para poder ter paz no futuro, inclusive poder ajudar os pais depois. Somos nós, inclusive, por exemplo, eu sou tarefeiro da casa, e eu sou um tarefeiro bem diferente da casa, porque como eu trabalho viajando e trabalho fora da cidade do Rio de Janeiro, e os meus trabalhos, às vezes, eles me chamam hoje para trabalhar amanhã, eu não posso assumir aqueles compromissos diários, mas eu, quando estou aqui, eu me coloco à disposição da casa. Então, eu faço esse planejamento. Quando eu estou no meu período de Petrópolis, que eu estou em Petrópolis, eu planejo a trabalhar para o bem dentro da casa de Oswaldo Cruz. Isso é um planejamento. Me chamaram ontem para dar a palestra hoje, e imediatamente eu estou aqui. Tarefa é isso. Então, é se planejar. Se você consegue se planejar de qualquer forma que for, você é um ser inteligente. O ser inteligente também, gente, é aquele ser que tem percepção das coisas extramateriais. Quando a gente pensa em coisas extramateriais, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as coisas espirituais. Nós temos essa consciência. Se nós estamos na doutrina espírita, a gente sabe que existe um mundo espiritual. Então, isso a gente sabe. Mas a gente pode extrapolar essas coisas extramateriais para coisas que você não toca. Por exemplo, os seus sentimentos, o amor, por exemplo. O amor que eu sinto. Isso é uma coisa extramaterial. A bondade, diversas coisas que não são do campo sentimental, não são do campo material. Então, se eu consigo ter a percepção desse mundo extramaterial, seja no mundo espiritual ou no mundo dos sentimentos e de outras coisas que não são palpáveis, isso significa que eu sou um ser inteligente. E o ser inteligente também é aquele ser que tem o conhecimento de Deus. Todos nós sabemos que Deus existe. Infelizmente, gente, Deus é uma coisa tão grande, mas tão grande, que esse pensamento de Deus, esse conhecimento de Deus, ele ainda se encontra de forma muito fragmentada, muito embrionada dentro da gente, né? Porque se a gente parar para pensar que Deus está no ar que eu respiro, Deus está ali naquela plantinha do lado de fora, está em todos os meus irmãos que estão sentados aqui, na água que eu bebo, olha quanta coisa. Deus é uma coisa tão infinita, e nós somos tão finitos dentro do que a gente consegue pensar, tão limitados, que a gente ainda não consegue ter esse alcance maior do que é Deus. Mas nós somos inteligentes e a gente sabe que Deus existe, nós temos esse conhecimento de Deus. E o mais importante de tudo, gente, é que nós temos que lembrar que nós somos filhos de quem? Antes de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho de quem? Eu sou filho de Deus, tá? E se eu sou filho de Deus, eu sou
Deus, né? Não estou ainda com toda aquela magnitude de atitudes, com toda aquela amplitude, aliás, nunca vou ter, a gente sabe que a gente vai estar caminhando, está evoluindo, mas que a gente só vai conseguir chegar na perfeição relativa, a gente jamais vai conseguir chegar na perfeição absoluta, porque essa só o nosso Pai, o nosso Criador Deus, é que realmente tem. E, então, se vocês se enquadrarem, se essas 7 coisas que eu falei, vontade de atuar, de realizar, se você tem consciência de que você existe, se você tem condição de se relacionar com o mundo exterior, se você tem meio de prover suas necessidades, se você tem consciência do futuro, consegue planejar seu futuro, se você tem percepção das coisas extramateriais, e se você tem conhecimento de Deus, isso significa que, assim, perante a doutrina espírita, você é um ser inteligente. Então, eu acredito que todo mundo aqui se identificou com essas 7 coisas, porque todos nós conseguimos agir com essas 7 coisas que eu falei aqui para vocês. Gente, continuando então a falar sobre a inteligência, existem algumas teorias atuais que a psicologia ela tem desenvolvido, mostrando então, como eu falei para vocês, o quanto a doutrina que foi codificada em meados do século XVIII, ela continua atual com seus ensinamentos. Por exemplo, nós temos teoria das inteligências múltiplas, que foram aí, a teoria das inteligências múltiplas, ela vai mostrar para a gente que nós somos portadores de habilidades múltiplas e que nós podemos desenvolver essas habilidades e podemos fazer diversas coisas, né? Por exemplo, isso foi um psicólogo americano, o Sr. Gardner, que desenvolveu essa teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, eu tenho uma vida profissional que é uma coisa engraçadíssima, né? Eu comecei a trabalhar na Marinha Mercante, eu fui oficial de máquinas da Marinha Mercante, quer dizer, minha primeira formação foi na área de engenharia. Depois que eu saí da Marinha Mercante, eu fui ser fazendeiro, eu morei num sítio, eu lidava com a terra, eu era agricultor, eu era pecuarista, lidava com vacas, eu fazia queijo, eu tinha uma queijeira, eu vendia queijos. Dali eu resolvi, eu sentia muita saudade de viajar, resolvi fazer turismo. Fiz um curso de turismo, sou guia de turismo regional na cidade do Rio de Janeiro, guio no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, viajo no mundo inteiro com pessoas, tenho dons linguísticos, consigo falar várias línguas fluentemente. Além disso, fiz também, há pouco tempo atrás, realizei um outro sonho da minha vida, que era a medicina veterinária. Fiz a medicina veterinária, estudei, fiz 2 especializações em medicina veterinária, fiz mestrado, fiz doutorado, então eu tenho inteligências múltiplas. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sabe que pode fazer mais de uma coisa. Então, essa teoria das inteligências múltiplas, ela se aplica a cada um de nós. Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem fazer muito bem mais de uma coisa, não é? Então, as donas de casa quer dizer, mas eu sou só uma dona de casa. Aí não se menospreza, se ela é uma dona de casa, mas é uma grande, por exemplo, chefe de cozinha, porque cozinha muito bem, é uma grande costureira, porque às vezes sabe costurar, às vezes tem dons, por exemplo, de fazer trabalhos manuais, e aí sabe cuidar dos filhos, então é enfermeira, vai descobrindo tudo que você faz dentro da sua casa para você ver como é que você é uma pessoa multitalentosa. Isso se aplica a todas as pessoas. Parem um pouquinho e pensem, gente, como é que foi a minha vida? O que eu fiz? O que eu já trabalhei? Às vezes você já teve trabalhos tão distintos, tão diferentes, e isso é o multitalento, é a multi-inteligência que você tem dentro de você, né? Está muito em voga hoje em dia, gente, a inteligência emocional. A gente ouve falar muito da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela foi muito estudada por um outro psicólogo americano, o nome dele é Daniel Goleman. Mas a inteligência emocional, ela já vem sendo estudada desde a época
da teoria da evolução das espécies pelo Charles Darwin, né? Então, todo mundo lembra, naquela época ele já falava da inteligência emocional, como é que as espécies tinham esse tipo de inteligência para poder evoluir, mas ela foi realmente estudada a fundo pelo Daniel Goleman, e ele diz que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, a inteligência emocional, ela se preocupa com 5 coisas importantes, né? E ela hoje é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso na vida das pessoas. Então, ela tem 3 fatores que são intrapessoais, que são preocupações da inteligência emocional. A primeira delas seria o autoconhecimento emocional. O que a gente faz o tempo todo dentro da doutrina espírita? O bom espírito é aquele que tenta se modificar o tempo todo. Para você se modificar, você tem que se conhecer. Então, autoconhecimento não está na doutrina espírita? Está lá, o Daniel Goleman falou dele. Depois fala que você tem que ter o controle emocional. Para você fazer reforma íntima, você tem que se conhecer, você tem que controlar as suas más inclinações. Olha o controle emocional que Kardec já falava em 1857, que em 1998 o Daniel Goleman falou na inteligência emocional. E, além disso, você tem que ter automotivação, ou seja, dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo ou de realizações pessoais. Então, você pode pegar todo esse seu sentimento, toda essa sua emoção e transformar isso numa coisa positiva. Já que você está usando com inteligência, você tem o seu livre-arbítrio, você corta aquela parte negativa e usa isso para o bem, para o seu crescimento pessoal e para o crescimento coletivo também, que é uma coisa bastante importante. Então, essas 3 coisas, autoconhecimento emocional, controle emocional e automotivação, são o lado intrapessoal da inteligência emocional, ou seja, aquilo que está dentro de você. E o lado interpessoal da inteligência emocional seria exatamente o reconhecimento das emoções das outras pessoas. Lembra que eu falei para vocês? Gente, vocês não são o centro do universo. Então, não tentem viver olhando somente o seu umbigo. Pense no seu irmão que está do seu lado. Então, quando você for agir de uma forma com um irmão seu, pense da seguinte forma: se você fizer isso, é um exercício difícil no começo, mas depois você começa a perceber que vai ficando mais e mais fácil, e a hora que você menos percebe, você já está fazendo. Eu vou fazer isso com meu irmão ali, mas se coloca no lugar dele. Como será que meu irmão vai receber isso? Será que ele vai gostar disso? Se coloca no lugar do seu irmão. Então, reconheça as emoções no outro. O que é isso? É ter empatia. Na inteligência emocional, a gente estuda que a falta de empatia é o analfabetismo emocional. Então, a gente sempre tem que aprender a se colocar no local do próximo, tá? Então, isso é muito, muito importante. E também essa habilidade de relacionamento interpessoal. Isso também está fora da gente, né? Essa habilidade que você tem de lidar com o outro, de lidar com o próximo. Gente, alguma coisa diferente do que a gente fala aqui na doutrina espírita? E isso foi escrito quanto? Em 1998, e vem aqui como a chave do sucesso ou do insucesso das pessoas. Então, se você quer ser inteligente emocional, comece a se preocupar não só com você, com o que você sente, mas comece a se preocupar com o que o seu irmão sente. Lembre de ter empatia. A gente está precisando, gente, no mundo de hoje, de ter compaixão, a gente precisa de ter envolvimento. Qual é o melhor exemplo que a gente tem de compaixão e de envolvimento dentro do nosso Evangelho? Seria, por exemplo, a parábola do bom samaritano.
quando a gente encontra aquele bom samaritano que passa nas margens da estrada, vê um homem caído, aquele homem que ele não sabe quem é, que ele não conhece o nome daquela pessoa, ele não conhece a origem daquela pessoa, ele não se preocupa com o que aquela pessoa fazia na vida, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era trabalhador, se ele não era. Ele teve compaixão, ele teve envolvimento, ele foi e recolheu aquele irmão, levou para uma estalagem, chegou lá, as estalagens naquela época, elas proviam também tratamentos de saúde. Ele era comerciante, ele perdeu um dia de trabalho para ficar cuidando daquele irmão que ele não conhecia, e quando ele partiu no outro dia que ele tinha que se ocupar das coisas da sua vida, do seu trabalho, o que ele disse para a pessoa responsável pela estalagem? Cuida desse irmão como você cuidaria de mim. E se está aqui o dinheiro adiantado para você prover todo o tratamento dele. E se você precisar gastar mais do que esse dinheiro que eu estou colocando aqui nesse momento, eu vou passar aqui como eu sempre passo, e você pode me cobrar, que eu pago para você com juros e correções, tudo aquilo que ele precisar. Então, não deixe de cuidar desse irmão. Olha só que exemplo bonito que a gente tem dentro da parábola do bom samaritano, não é verdade? E eu gostaria de falar também, gente, um pouquinho sobre a inteligência espiritual. Mais uma vez, a inteligência espiritual, gente, ela virou a febre do momento, né? Junto com a inteligência emocional, nós temos a inteligência espiritual. Mas tem uma autora que eu sou apaixonado por ela é física, ela também é filósofa, o nome dela é Dana Zohar. Ela é uma americana, tá? Então, ela desenvolveu, junto com o senhor Ian, peraí, só um momentinho, com o senhor Ian Marshall, os estudos da inteligência espiritual, né? E a inteligência espiritual, eu vou ler aqui para vocês sobre o que é a inteligência espiritual. É a inteligência primária. É a inteligência que nos permite enfrentar e resolver problemas de significados e valores. Olha que importante, de valores. Ver nossa vida em um contexto mais amplo e significativo e, ao mesmo tempo, determinar qual ação ou caminho é mais valioso para a nossa vida. Eles consideram que a inteligência espiritual está em todo o nosso ser, como um todo trabalhando harmoniosamente com a inteligência racional e a inteligência emocional. Então, mostrando mais uma vez que nós somos, a gente tem que se olhar de forma holística, a gente tem que se olhar dentro de um conceito, de um contexto maior, que nós temos que expandir a nossa consciência. E a Dana Zohar, gente, ela fala, ela tem 8 itens, que são os itens principais para a pessoa que quer ser inteligente e espiritual. Primeiro item seria que a pessoa que é inteligente espiritual é a pessoa que pratica o autoconhecimento. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, a pergunta 919 e a pergunta 919A, é exatamente isso. Allan Kardec pergunta por que a gente tem que tentar se autoconhecer, e os Espíritos respondem, porque esse é o meio mais prático e mais eficaz para melhorar nossa vida e também resistir ao mal. E na 919A, ela fala ainda que é o meio, fala dos meios de se conseguir e das dificuldades da gente adquirir esse autoconhecimento. Né? Se vocês gostam da Joana de Ângeles, né, naquela série dela, dos livros dela, né, que é a série psicológica, ela cita muito um outro psicólogo, que é o Carl Gustav Jung, né, que fala bastante, o Carl Gustav Jung, ele fala que nós precisamos identificar as nossas personas, ou seja, as nossas identidades sociais, porque eu não sou só uma coisa. Nesse momento aqui, eu sou o
palestrante espírita que estou aqui falando, o expositor espírita que estou falando para vocês. Mas quando eu chego na minha casa, eu encontro as minhas duas cadelinhas, que são as minhas filhinhas do coração. Para elas eu não posso chegar e querer dar uma palestra espírita para elas, porque para elas eu sou o paizinho amado, então eu vou ter que ter uma outra persona que vai bater em mim, que é o pai carinhoso. Quando eu recebo meu pai e minha mãe na minha casa, eu tenho que ser o filho carinhoso, o filho atencioso. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que ser ou o veterinário competente, ou o guia atencioso, o guia que sabe dar informação. E o que é isso, gente? É se autoconhecer e saber que você tem faces diferentes, lembra das multi-inteligências, e que em cada local você tem que agir, você tem que vestir a máscara da persona que você está naquele momento ali representando, tá bom? Então, a Dona Oswaldo diz também que o ser inteligente espiritualmente é o ser idealista e o ser que crê na vida. A doutrina espírita é completamente contra o suicídio. A gente vive numa época onde as pessoas estão se suicidando. Gente, a gente ouve falar de crianças se suicidando, de jovens se suicidando. Nunca se teve tanto suicídio. Aqui na nossa casa, graças a Deus, tem até um programa lindo para atendimento de pessoas para evitar o suicídio. É uma coisa super bonita. Então, a gente aprende na doutrina espírita o quê? Que a vida é um dom, que a vida é um presente que Deus nos dá. E que da mesma forma que Deus nos presenteia com essa vida, nós temos que presentear Deus de volta. E como é que a gente presenteia Deus de volta? A gente presenteia Ele pelas atitudes, pelo que a gente faz, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Isso que é o mais importante. Então a gente tem que tentar melhorar, tem que tentar evoluir. Hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje. Isso é o presente que a gente dá para Deus. Está dando para a gente, mas primeiro está dando para o Pai. Que pai não gosta de ver o seu filho evoluindo, seu filho crescendo, não é verdade? Então, o ser espiritual, o ser inteligente espiritual, ele também encara desafios e utiliza as adversidades da vida a seu favor. Então não tenha medo de encarar desafios, encare seus desafios, encare seus medos. Toda vez que você tiver muito medo de uma situação, de alguma coisa na vida, encare aquilo, porque a gente só consegue resolver os problemas quando a gente encara eles de frente. E toda vez que vocês estiverem passando por uma adversidade, por um problema, tirem o lado positivo daquilo para que vocês possam ter crescimento. Gente, a gente só cresce na diversidade, a gente só cresce na diferença, a gente não cresce na igualdade. Tá? O ser que é inteligente espiritualmente, ele também celebra a diversidade como uma fonte de beleza e uma fonte de aprendizado. Hoje em dia a gente vive em momentos aí de, por exemplo, diversidade étnica, né? As pessoas falam tanto em raças diferentes, né? Uma grande tolice, porque nós somos todos irmãos, não importa a cor. Falam também das diversidades sexuais. Todos os irmãos de todas as opções sexuais são sempre bem-vindos nas casas espíritas. A gente tem que estar com o coração aberto para todos. A diversidade religiosa, vamos também ter compaixão com os nossos irmãos de outras religiões. Hoje em dia, principalmente com a diversidade de ideologia política, né, gente? Como o Brasil se dividiu com essa história de política hoje em dia. Vamos respeitar o nosso irmão que pensa diferente da gente, ele tem direito de pensar, e lembrem, a gente só cresce na diversidade. Então, se aquele irmão pensa diferente, se ele está tentando controlar o governo, que bom, porque ele está querendo o bem do país. Vamos pensar dessa forma, vamos tentar ser positivo com isso. Ainda a Dona Zoar fala que o ser inteligente espiritualmente é aquele que é independente no pensar e no agir. Lembra que eu falei da necessidade da gente expandir a nossa consciência? Gente, lembra que nós somos cidadãos cósmicos, a gente não é cidadão da Terra, você não é um terráqueo. A gente estuda na doutrina espírita que nós temos a pluralidade dos mundos habitados e que a gente pode já ter habitado outro mundo e a gente pode no futuro vir habitar um outro planeta que não seja só a Terra,
Terra. Então, expanda a sua consciência para isso, né? Lembre que você é um ser cósmico, um cidadão cósmico, e lembra que a nossa doutrina é a doutrina onde a nossa fé é raciocinada, que a gente estuda uma fé que ela pode ser raciocinada. Isso é uma coisa muito importante. E, por último, ela fala que o ser inteligente espiritualmente é aquele ser sensível, fraterno e compassivo. Então, tentem sempre domar suas más inclinações, tentem sempre ter sensibilidade para com o próximo, sempre colocar a caridade acima de tudo. É o lema da nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Gente, então, a minha mensagem de hoje seria essa: somos seres em evolução. Nós estamos esforçando para evoluir. A gente sabe que o espírito não retrograda, que a gente nunca volta atrás, a gente pode ficar até estacionado, mas que o objetivo nosso é ser melhor a cada dia. Então, vamos tentar ter como meta na vida, de cada dia que se passa, a gente ser melhor do que a gente foi na véspera. Se você conseguir isso, tente se conhecer para você se melhorar sempre, sempre. Isso é evoluir. Você não precisa, gente, ficar preocupado de querer ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier da noite para o dia. Você tem que ser o que você é, porque você é especial do jeito que você é. Né? Nós temos uma outra pergunta muito importante dentro do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos o que é ser um homem de bem. E ele fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei da caridade, do amor e da justiça em sua maior pureza. Não se preocupem em atingir essa maior pureza, porque nessa maior pureza, só os espíritos crísticos, nesse momento, estão conseguindo atingir. Então, você tente praticar a lei da caridade, a lei do amor e a lei da justiça, dentro das suas capacidades e das suas limitações. O mais importante é você sempre dar o melhor de você. Isso que é o importante. Se você fizer isso, você está no caminho certo, tá bom? Então, nunca se menospreze. Todos nós somos inteligentes. Eu já falei para vocês que vocês não precisam ser gênios. Inteligência todos nós temos. Eu acho que todo mundo se identificou com tudo que eu falei aqui, tá? Então, todos nós possuímos inteligências múltiplas, todos nós possuímos inteligências emocional, todos nós possuímos inteligência espiritual, todos nós aqui somos capazes de construir uma vida melhor. Basta que a gente dome as nossas más inclinações. Então, done a matéria com o uso da sua inteligência e jamais esqueça de negligenciar o pobre coitado do instinto. Se vocês perceberem que estão tendo ali uma mensagenzinha, olha, não faz isso, lembre, pode ser até uma intuição sua mesmo, uma coisa que você já viveu, ou pode ser um anjo da guarda que esteja ali naquele momento pedindo para você olhar para aquilo. Gente, Jesus, quando veio na Terra, ele veio para nos trazer uma mensagem muito bonita, porque Jesus ele veio para mostrar para a gente a autoimagem positiva, né, de Deus. Ele mostrou que mesmo na matéria, nós podemos ser deuses em ação. Lembra que Jesus falou, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E aprendam isso, vocês são Deus, projetos de Deus, vocês estão caminhando e vocês estão evoluindo. E lembrem de se colocar sempre no local do seu próximo e que só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Eu espero que essa mensagem possa ter sido útil para todos vocês. Para mim foi maravilhoso ter estudado ontem para poder vir falar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Um excelente domingo e uma boa semana para todos e que Jesus nos abençoe.